O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, nesta belíssima liturgia da Páscoa, porque nós não podemos ainda perder o fio da caminhada pascal, porque ainda estamos nesse contexto da ressurreição do Senhor, e esse domingo, do Domingo do Bom Pastor, está dentro desse contexto pascal. Porque o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus, ele é esse pastor grandioso, que ao mesmo tempo conduz as nossas vidas e a nossa existência. Quando nós olhamos a imagem do bom pastor, é necessário que a gente possa olhar desde a tradição do Antigo Testamento de como surgiu essa imagem do pastor. Primeiro, nós sabemos que dentro da tradição do Antigo Testamento, o povo então, que vivia nas suas comunidades, que vivia então na sua vida cotidiana, e os chamados os beduínos, que eram aqueles então que viviam então no deserto, juntamente com o seu rebanho, porque a relação do pastor, primeiro de tudo, na época de Jesus, não se tornava somente uma relação comercial. O pastor não é aquele que vai tirar proveito comercial do seu rebanho, através da venda da lã, do leite, ou então através da venda da carne da ovelha. Mas, acima disso, se tinha uma relação muito profunda, porque esses pastores passavam então noites e dias no deserto com o seu rebanho. E assim se criava este laço tão importante de conhecer suas ovelhas pelo nome e assim as ovelhas conhecer aquele que é o líder, aquele que está à frente, aquele que está conduzindo.
No Antigo Testamento, então, começaram a perceber que as lideranças de Israel tinham então que ter essa condução de ser pastores, de conduzir o povo de Israel. Tanto que muitos desses líderes, que deveriam então ser como um modelo para a condução do povo, saíram dos caminhos de Deus. Quando nós fazemos então a leitura tanto do profeta Jeremias como de Ezequiel, esses que eram pastores, líderes do povo, não estavam então conduzindo o povo à verdadeira salvação, mas estava desvirtuando o caminho do povo. Não então como um bom pastor, não como aquele que conduz, mas sim como um mercenário, como aquele que tem outros interesses diante do seu rebanho. E é aí que na grande tradição salmódica, que tanto nós escutamos no Salmo 23 de hoje, então viu que o modelo ideal de pastoreio, o modelo ideal seria então Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a identidade daquele pastoreio se dá na íntima relação, na entrega total. E dentro desse contexto, deste pastoreio, Deus que vai conduzindo o povo de Israel dentro da história da salvação, Deus então envia o seu Filho Jesus Cristo. O capítulo 10 que nós iniciamos hoje do Evangelho de São João, nós temos que ler desde a interpretação do capítulo anterior, dos versículos anteriores, na chamada cura do cego de nascença, no qual então Jesus se mostra como a luz, que faz com que aquele homem saia da escuridão e veja então a verdadeira luz, que é o Cristo Senhor. E Jesus então, no contexto, falando então para o grupo dos fariseus, então Jesus então mostra para nós essa imagem do pastor, que tem como características importantes. Ou seja, primeiro, quando o pastor chega no seu redil, e aquele que está na porta, esperando então as ovelhas chegar, então a porta é aberta, e assim passa as ovelhas e o pastor. Diferente então dos ladrões e saqueadores, que não usam da porta, que então roubam o rebanho, que não direcionam então o rebanho realmente à tranquilidade e à paz, mas sim à própria destruição. E Jesus mostra para nós que ele faz com que o pastor chama suas ovelhas e essas ovelhas escutam a sua voz. É muito típico nós aqui do sertão do nosso Ceará, da nossa cidade, quando então nós observamos os nossos vaqueiros, quando estão então levando o seu gado e começam então a cantar e a boiar e conduzir até que se abra a cancela e leva então o rebanho, o gado para a segurança e o cuidado que se tem. A mesma imagem então Jesus vai mostrando que quando ele chama, as ovelhas escutam a sua voz. A primeira característica do rebanho de Jesus: escutar a voz do Senhor, escutar a voz de Deus. No mundo no qual nós somos conduzidos a escutar outras vozes, quantas vezes deixamos de escutar a voz de Jesus, o bom pastor, para escutar a voz dos saqueadores, daqueles que levam então a nós a destruição? No mundo de hoje, em que todo mundo se torna inteligente, todo mundo se torna então guru da felicidade. Não faça assim que vai dar certo, não é desse jeito. E nós esquecemos então de escutar a voz de Deus, de caminhar nos caminhos do Senhor e escutar esses que sopram sua voz pelo vento, que não querem a nossa felicidade, mas a voz de Jesus que nos conduz.
A voz de Jesus que nos leva. O pastor que tem essa característica importante de dar a sua vida à ovelha. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. O ressuscitado, bom pastor, que na cruz morreu por cada um de nós. Hoje, celebrando o dia do bom pastor, somos chamados a olhar aqueles que nos conduz como verdadeiros pastores à vida, à dignidade da vida. É triste que muitas vezes aqueles que se dizem coordenadores, aqueles que se dizem então que são líderes, aqueles que dizem que estamos a favor do povo, em vez de levar o povo à vida, à dignidade, conduz a vida, o povo, as ovelhas, à perdição. Hoje se perdeu essa sensibilidade diante da dignidade do outro. Jesus, sendo pastor, ele olha sempre a dignidade da sua ovelha. Mas no mundo de hoje, onde escutamos, e daí? A frase que nos impactou esta semana, e daí? Se está morrendo, e daí? Se está no pecado, e daí? Se está preso, e daí? Se está passando fome, e daí? E assim nós vamos vendo pessoas, líderes, que lavam as suas mãos. E as mãos ficam sujas de sangue, da alma daqueles inocentes, que todos os dias clamam por dignidade. Todos os dias clamam por uma vida melhor. Nós, como cristãos católicos, temos responsabilidade diante da vida do outro, para conduzir também, porque assim como nós temos modelo, Jesus, o bom pastor, nós somos chamados também a levar aquela ovelha perdida ao redil, a vida, a dignidade. Mas a postura que nós observamos no mundo de hoje, da indiferença, do ódio, da raiva, da destruição, que depois então ficamos abismados. Porque levantou o quadro então da divina misericórdia, é uma pessoa boa. Pois as mesmas mãos que levantaram aquele quadro, é a mesma mão que disse, e daí? Com a morte de tantas pessoas, por causa desta pandemia. E muitos outros que estão por aí, dizendo que não, é mentira, isso é invenção isso é invenção da imprensa, isso não está acontecendo. Mas como pastor, nós temos que ter a consciência da dignidade da vida das nossas ovelhas. Jamais devemos ter essa postura. E daí? Está morrendo? E daí? Está sofrendo? E daí? Como é que nós podemos dormir com a consciência limpa desta maneira? E neste domingo do bom pastor, que você, meu irmão e minha irmã que está nos escutando neste momento, possa escutar a voz de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida. Não é a morte, não é a destruição, mas sim a vida em abundância. Cuidar sempre do outro. Às vezes então alguns, mas padre, que volte à missa, mas padre, sim, nós sabemos a nossa necessidade, mas devemos ter calma neste momento. O pastor é aquele que cuida
E como estamos à frente, temos que dizer a você, meus irmãos e minhas irmãs, tenham calma. A sua vida é importante. A vida do seu filho é importante. A vida do seu marido é importante. A vida da sua família é importante. Diante dessa pandemia. E assim, nós possamos cantar as alegrias, como nós cantávamos no Salmo. O Senhor é o meu pastor, e é Ele que me conduz. Mesmo que eu ande no vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É a certeza da presença de Jesus, o bom pastor. E neste domingo, nós somos chamados, nesse 57º domingo, do Dia Mundial de Orações pelas Vocações, que você possa rezar pelas vocações, que você possa ser uma pessoa consciente, que a igreja necessita de vocações santas, vocações que serão pastores, comprometidos sempre com a vida, com a dignidade do outro. E a dignidade do outro, nada pode tirar. Ninguém pode tirar. Que neste mês de maio, mês dedicado à Virgem, Nossa Senhora, nas suas orações, todos os dias, eu convido que você possa rezar uma dezena do seu texto, pedindo vocações santas, pastores, segundo o coração de Deus, pastores comprometidos pela vida, comprometidos com a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.